Pronto. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Obrigado por estarem aqui acompanhando a gente. Meu nome é Augusto, eu estou aqui com a Stephanie, que é uma querida amiga, uma companheira de profissão, né? E a gente veio falar hoje a respeito das questões relacionadas ao Setembro Amarelo. Como eu informei nos últimos vídeos, o canal está começando agora uma campanha super focado para trabalhar questões relacionadas ao suicídio, né? O Setembro Amarelo, para quem não sabe, é o mês de prevenção ao suicídio. Então, existem muitas questões relacionadas ao suicídio, né? É um problema que ele é multifacetado. E a gente precisa discutir as diferentes facetas desse problema, não só para um tipo de pessoa, mas para as crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Todos os tipos de contextos, desde as questões relacionadas à renda, as questões relacionadas à orientação sexual, sabe, as questões relacionadas à cultura, porque é um problema muito complexo e é muito sério. E tem alguns dados, depois a gente vai passar, que demonstram que, assim, o número de pessoas que cometem suicídio no planeta é, assim, é absurdo, é coisa de, tipo, um suicídio a cada 40 segundos, sabe? E você pensa, poxa, tipo, tirar a própria vida é uma coisa, é o extremo do extremo na vida, não existe nada mais sério do que isso. Poxa, uma pessoa a cada 40 segundos poxa, nossa, você pensa assim, meu, é uma coisa muito séria mesmo, e a gente precisa conversar sobre. E eu convidei a Stephanie para participar desse encontro com a gente aqui, porque ela tem uma experiência muito legal com crianças e adolescentes, e como a gente é colega e tudo mais, amigos de longa data, eu convidei ela aqui para conversar, para ela passar a experiência, para falar um pouco a respeito das questões relacionadas a esse tema específico dentro dessa faixa etária, né, que é a infância e a adolescência. Boa noite, falar um pouquinho? Sim, boa noite, Augusto, boa noite, pessoal. É uma honra estar falando sobre esse assunto tão importante de conscientização, né, sobre o suicídio. Eu trabalho aqui em Itatiba, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e já fiz curso também de prevenção ao suicídio. Então, acho que vai ser uma conversa boa. Acho que vai render bastante. Sim. Então, gente, eu separei aqui um trechinho que eu acho importante só para a gente introduzir essa questão. Então, olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio constitui-se atualmente em um problema de saúde pública mundial. Por quê? Pois ele está em todos os países e está entre as 3 principais causas de morte entre os indivíduos de 15 a 44 anos, e a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. A cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem devido ao suicídio, o que representa uma morte a cada 40 segundos. Então, gente, é a segunda principal causa de morte entre jovens adultos e adolescentes. A segunda causa. Então, é muito sério isso. A gente precisa falar a respeito de como a gente pode prevenir esse problema, né? Sim, e fale. Desculpa. Não, pode falar, desculpa. Não, é que, e assim, vem crescendo, né, e vem aumentando também as tentativas de suicídio, né, que vem aumentando as pessoas, e muitas vezes as pessoas não dão valor, né, o familiar, às vezes, os amigos falam, não é nada, tá falando que vai se matar, mas não é nada, às vezes as pessoas também não escutam e não apoiam, não acreditam no sentimento dessa pessoa, no que ela tá sentindo. Tem muito essa questão, né, da questão cultural mesmo. Muitos familiares, muitas pessoas acabam vendo muitas questões relacionadas à saúde mental como uma questão de frescura, né? Ah, esse moleque aí precisa levar umas pauladas para aprender a ser homem, para aprender a enfrentar, né, os problemas de uma forma melhor. Então, eu acho que também concordo com você que tem muito, às vezes dentro de casa tem muitas dificuldades, né? Sim, muita dificuldade. E muito que falam muito da depressão, né? A depressão causa suicídio. Não é só a depressão que pode levar ao suicídio. A desesperança também, por exemplo, uma pessoa
que perdeu o trabalho, que não tem alimento em casa, às vezes ele acaba se matando, se suicidando, porque ele acha mais fácil, acha que vai resolver o problema dele. E não só isso, outras situações também do dia a dia. Mas também fator de risco também são outras, né, outros transtornos mentais e o abuso de substâncias, né? Uhum. Sim. Então, Stephanie, eu coloquei aqui uma série de 5 perguntinhas aqui, só para a gente estruturar nosso encontro. Eu queria saber, você pode falar um pouco sobre a sua experiência relacionada a esse tema dentro do consultório, com as crianças e com os adolescentes? O que você andou vivendo nos últimos anos, assim? Eu tenho. Eles trazem muito frases assim que me chamam muita atenção, que acabam sendo, acham que são peso na vida dos pais, não tem vontade mais de viver, acha que aquele sofrimento não vai passar. Muitos até chegam a tomar vários medicamentos, ingerir vários medicamentos para tentar dormir e resolver aquele problema, para não pensar naquele problema, né? E alguns poucos que eu já tive contato acabam se cortando também, como fala que para aliviar um pouco aquela dor, mas também isso já é um fatorzinho de alerta, já acende uma luzinha na minha cabeça, porque é um fator de se cortar, é perigoso e às vezes passa desapercebido pelos pais, pelos Uhum. cuidadores. Mas são Sim, isso. frases assim e coisas que a gente tem, os pais também têm que prestar atenção. Muitas vezes a mudança de comportamento do filho. O filho conversava mais com a família, ele começa a se excluir, ou as notas começam a cair muito na escola. E às vezes eles não dão valor para esses pequenos grandes detalhes, né? Uhum. E porque também, talvez o filho em si, ele não sente para conversar para os pais, porque às vezes ele também não consegue se entender, ele não consegue perceber o que está passando dentro dele, né? E muito menos expressar isso para um pai ou para uma mãe. Sim, às vezes sentem até vergonha de falar isso para os pais, porque acho que eles não vão entender ou que eles vão julgar. Isso é bem complicado, mas ou às vezes os pais às vezes não têm aquela coisa de sentar, conversar, perguntar para o filho como foi, né? Conversar mesmo no dia a dia e que é segurança, né? Um fator de segurança para o suicídio é ter uma família assim não comunicativa assim, mas que tem uma boa relação, sabe, dentro de casa. Ele consegue Uhum, ficar observando os comportamentos do filho. entendi. É. E, assim, geralmente, assim, na sua experiência, você percebe que esses tipos de comportamentos, eles acontecem mais na fase da infância, mais na fase da adolescência, e que geralmente está relacionado a que tipo de contexto, assim, as maiores inseguranças, as maiores questões existenciais, assim. No início da adolescência já aparece bastante, e adolescentes acontece muito, deixa eu pensar, orientação sexual. Acontece bastante por medo de falar para os pais. Eu sinto um pouco disso. É um pouco assim também quando é muito corrido para os pais, aquela vida corrida, os pais não conseguem dar tanta atenção para o filho também se sente que é um peso na vida do pai, parece que só está atrapalhando, parece que não está agregando. A criança acha que não está agregando na vida do pai e fala, ai, então eu prefiro dormir, tomar remédio e dormir, porque daí eu não penso mais nisso naquele dia. Eu acordo no outro dia e já um outro dia já tem que ir agora, já voltou para a escola, que eu achei ótimo, e está voltando à escola devagar. Já está melhorando um pouco o humor deles, assim, porque o isolamento também é muito ruim, é um fator de risco, né, para eles. Não só Sim, para eles, né, para muitas eu até, pessoas. eu até li uma pesquisa que fala muito sobre essa questão da solidão, como sendo um fator de risco muito, muito relevante, assim, para as pessoas que cometem suicídio. E por que, assim, a solidão, ela tem um impacto tão grande? Porque, segundo a autora,
o ser humano é um ser social. E para criança e para adolescente, eles precisam do contato social para se desenvolver. O desenvolvimento humano, ele está diretamente ligado ao relacionamento, à socialização. Né? Então, a criança, você fala assim, a criança saudável é aquela criança que brinca, né? Aquela criança que está com outras crianças no parquinho, se sujando. Agora, o que acontece quando a criança sai da infância e se torna um adolescente, ela se transforma muito. Né? Tudo no mundo interno dela muda, e no mundo externo também. Então, é possível que ela acaba não conseguindo atender demandas sociais do ambiente ao redor. Né? Então, eu não me vejo mais dentro de nenhum grupo, eu não me vejo mais dentro daquela turminha que eu tava, a pessoa acaba ficando sem amigos. Né? E isso essa solidão, né, ela acaba sendo um impacto muito forte no desenvolvimento psíquico da pessoa, né, porque ela não tem com quem se relacionar, ela não tem com quem compartilhar, não tem quem escute o sofrimento dela. E achei muito interessante isso, assim. Sim, e é isso mesmo. E assim, eles vão aprender com a sociedade, com as relações, eles vão aprender muita coisa. São ferramentas para o desenvolvimento deles. Que às vezes só em casa com os pais eles acabam não tendo, que eles não têm que resolver tantos problemas. Os pais ajudam a solucionar, na escola eles têm que se virar. Sim. Né? Dividir lá na escola, tomar uma decisão, Nossa, isso é muito importante, né? Em Porque, casa tipo, a pessoa ela precisa ter um know-how, assim, de enfrentamento, né? Como ela vai lidar com os problemas da vida dela. Sim, e muitas vezes, falando de suicídio, o adolescente, como não tem tantas ferramentas, tanta flexibilidade, tanto pensamento flexível assim, ele não vê outra saída. Às vezes ele vê o suicídio como uma forma de amenizar a dor dele. Ele não consegue pensar em, vou solucionar esse problema assim, assim, assim. Ele não consegue. Ele fica desnorteado daí. Por exemplo, ele não pensa, é horrível, lógico, uma dor após terminar um relacionamento, após a morte de um ente querido. Mas assim, ele não consegue pensar outras formas de solucionar isso, não tem ferramenta para iniciar a vida, vamos dizer. Para eles não tem mais o que fazer. Sim. Eu vi um termo que fala que é uma visão de túnel, assim, que eles chamam, né? Que você só vê o que tá lá no fundo, você não vê as coisas ao redor. E daí dá para enganchar um pouquinho também né, puxar o gancho na depressão, né? Que a pessoa com depressão, ele acha que nunca vai melhorar. Ainda mais porque ele não tem vontade de fazer nada, ele fica mais apático, ele só vê as coisas negativas da vida. Tudo o que acontece na vida dele é ruim, ele não consegue ver uma coisinha positiva. Então, isso também já aumenta um pouquinho a chance do suicídio por causa disso, que ele não consegue enxergar, ele quer melhorar, não quer sentir mais aquela dor, que para ele não tem resolução. E muitas vezes eles não conseguem também um apoio às vezes familiar, não tem apoio familiar, às vezes não consegue ter iniciativa de ir ao médico, procurar uma ajuda psicológica também, às vezes não tem essa visão. Por isso que a família é muito importante, os amigos, é um fator nossa, fugiu a palavra agora, de segurança, fator de segurança ao pessoal em volta. Porque a gente vai conseguir levar e iniciar, né? É a escola, é a família, é o futebol, né? Ou é a igreja, né? Tipo, Sim, comigo eu lembro, assim, né? Na minha é um fator adolescência, tipo... Desculpa, pode falar. não, é um fator de proteção também, a religião é um fator de proteção. Tipo, eu lembro na minha adolescência que tipo, na verdade, os melhores momentos, assim, a adolescência de todo mundo é conturbada, né? Não tem ninguém que fala, a minha foi de boa. É mentira. Tipo, quando eu comecei a jogar futebol na minha adolescência, eu me sentia muito bem. Não porque eu não gostava de futebol, eu nunca gostei, mas só o fato de eu estar num time com outros amigos,
apresentando desafios e eu me ver melhorando, eu me ver crescendo, sabe? É uma coisa que te traz boas coisas, você vê todo esse conjunto, né? E isso acontece no esporte, igual você falou, na igreja, na escola, tem tanta coisa que dá para fazer, e a pessoa, a família precisa buscar informação, né? Precisa buscar formas de ajudar esse jovem. Com certeza. Formas para ele conseguir enxergar as outras coisas, né, que tem em volta, como você disse, o lado do túnel. Porque ele não consegue enxergar e até o familiar conseguir puxar ele para fazer coisas que ele goste, sabe? Tentar incentivar um pouquinho e mostrar que aquilo foi bom. Sabe? Tem uma coisa na depressão que a pessoa não sente mais prazer pelas coisas, né? Isso dificulta bastante, né? Que Muito, a pessoa lá acaba largando tudo porque não gosto mais, né? por Isso isso acaba dificultando. por isso essa ativação comportamental, que às vezes é legal, essa ativação, que você acaba puxando para fazer coisas que ela gostava, e ela acaba dando, às vezes, um pequeno prazer para ela, tentando colocar na agenda dela devagar, né? Não, né, obrigando também, mas indo devagar. Uhum. Legal. Então, assim, bom, eu ia perguntar quais são as maiores queixas, assim, que seus pacientes colocam, né, dentro da clínica, que está relacionado a muito essa questão. Mas Ai, você meio que já falou, assim, por cima, mas se você quiser aprofundar. então, nesse assunto eu acho que é mais isso. O peso, às vezes, que eles acham que são para os pais, às vezes orientação sexual. Ser aceito em grupos também, ter amigos, ter uma rede de amigos, porque para eles é muito importante essa rede de amigos na adolescência, essa aceitação. Ser aceito em um grupo, foi o que você falou. Eu me sentia muito bem no grupo, no futebol, isso é muito importante para adolescente. E eles ficam bem tristes quando eles não conseguem ter um grupo de amigos. Isso mexe muito com eles. Muito mesmo. Como que na clínica, como na terapia em si, a gente pode ajudar um jovem que não se enquadra em nenhum grupo, assim, não se sente pertencido? Como que esse jovem pode encontrar formas de encontrar, tipo, a sua galera, assim, sabe? Muitas vezes eles não percebem, mas assim, eles falam, eu até brinco, eles querem ter um monte de amigo. Daí eu falei, será que todo mundo, eu falo às vezes, será que todo mundo tem? Às vezes a gente pode ter muitos colegas, mas amigo de verdade, que vai te ajudar nas situações. Será que são poucos ou são muitos? Será que é melhor ter muitos amigos ou poucos amigos com qualidade? Uhum. Daí eles param, eles pensam. Daí foi outro dia, eles falaram: é verdade. Isso faz sentido. É melhor ter alguém do seu lado, muito gente boa, que te ajude muito, do que muitos que nem vão ligar para você. Eu acho que tem que ter Legal. qualidade. Aqui tem muito essa questão da popularidade na adolescência, né? Sim, eu acho que tem que desestigmatizar isso. Eu acho que eles ficam Total. muito nisso. Eu acho que também, vou entrar em outro assunto, rede social também, eu acho que piora muito isso, que eles querem ter aquele Sim. padrão. Isso mexe muito com o humor deles, de ser E, perfeito, de ser... de todo mundo, na verdade, né? A rede social é uma coisa que tá aí para trazer muitas coisas boas, mas vem trazendo muita coisa ruim também, né? ruim. Muita coisa ruim. Pode ser outro assunto, esse outro Mas dia. é um assunto muito importante, né? Esse aí. Muito importante. A É, gente pode até fazer uma live sobre isso agora no Setembro Amarelo, porque fico imaginando, assim, o impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas. Você vê, tipo, a sua vida você tá se sentindo o pior do pior, e você começa a ver a vida daquelas pessoas, aquela pessoa que tem a vida perfeita, o emprego perfeito, viajando para todos os lugares, relacionamento perfeito, sabe? Então, a comparação é muito complicada também, eu acho. e ninguém sabe o que acontece na casa dessa pessoa. Às vezes nem é tudo isso que ela está mostrando. A Uhum. pessoa está mostrando, mas a gente não sabe de verdade o que está passando dentro dela. Se ela realmente está feliz com tudo isso. Se ela realmente está muito satisfeita nesse trabalho dela.
É muito fácil ela se mostrar satisfeita com um post, né? Exato. E vários filtros. Exato, que nem mostra quem é a pessoa de verdade. Sim. Isso é uma coisa que está mexendo muito com o humor deles, dos adolescentes, principalmente. Uhum. Deixam ele muito para baixo, bem tristes mesmo. E assim, Stephanie, com relação à questão assim, para a pessoa realmente consumar o ato do suicídio é um processo, né? Ela começa o humor, as sensações, o corpo dela, a mente dela começa a ficar mais negativa, um monte de coisa, daí começam a vir os pensamentos, as ideações, e daí depois começa a ter as tentativas, que podem dar certo ou não, e até a pessoa conseguir, em algum momento, tirar a própria vida. Quais são assim, os primeiros sinais que a gente tem que ficar atento para conseguir intervir logo no começo desse processo, não quando já está tentando fazer a coisa toda, mas quando está começando o teu processo? Na adolescência, falam muito para a gente observar a rede social do filho, das pessoas que você tem em volta, assim, dos adolescentes, das crianças, porque eles colocam muita coisa lá, muitos posts, assim, de morte, de tristeza, muda muito o contexto. Pelo que falam muito na literatura, eu nunca tive esse contato de observar a rede social. Eles falam que é nítido. E a mudança de comportamento deles, aquela criança, aquele adolescente comunicativo, ele acaba se fechando, a queda nas notas escolares, não sai mais com os amigos, não tem mais vontade de fazer as coisas, não se acha adequado, né? O corpo, às vezes, né? Muitas coisas. Uhum. É isso, eu acho que eu dei uma viajada. Não, é isso. A questão Né? das meninas que se cortam, assim, tá, Sim. essa experiência está bastante relacionada? Tá, porque também elas às vezes é uma tentativa, às vezes já é elas acabam falando assim que acaba amenizando tudo isso, toda essa tristeza que elas estão sentindo, que às vezes elas se acham culpadas por alguma coisa em casa, observar isso, porque antes do suicídio, né, eles vão pensar, eles vão pesquisar, porque pensar no ato, eu vou me matar, às vezes uma vez na vida a gente já pensou nisso, mas quando é muito frequente, esse pensamento é frequente. E não é para descartar, quando é muito frequente, a pessoa fala, tem todas essas mudanças de comportamento, não é para falar, ai, que frescura, não é para falar isso. É para você ouvir, para você procurar um atendimento, mas o pensamento, daí eles vão pesquisar. É como, né, eu lembrei de um iceberg que eu estava vendo até no livro antes de falar com você, que é o pensamento, depois pesquisar para você fazer, sabe, como você vai se matar, tudo, como você vai suicidar, e depois a ponta do iceberg é como você, é sua ação, assim, é o suicídio. Que muitas vezes, né, acontece. É muito grande a porcentagem, né, de pessoas que acabam se suicidando. E como se disse, né, é só a pontinha do iceberg, né? Todo fundo é um conjunto de pensamentos, emoções resolvidos, confusos, né? E sem suporte, sem atenção, sem estratégias, né? De como olhar para isso. Sim, ainda mais adolescente, que acaba não tendo tantas estratégias e tantas ferramentas quanto o adulto, que acaba tendo um pouquinho mais, né? Mas às vezes nem tanto. Mas é uma coisa que a gente precisa tomar prestar muita atenção no comportamento deles. Sim, Uma tipo, coisa a que eu esqueci, gente... Perdão, pode falar. e uma coisa que eu esqueci de falar também, que é muito importante, é o bullying, né? Que eles acabam também Sim. se suicidando por causa do bullying na escola, cyberbullying hoje em dia. Que às vezes os pais nem acabam sabendo, que às vezes eles sentem vergonha também de falar para os cuidadores. Às vezes eles acabam sofrendo sozinhos.
E o bullying está muito relacionado a essa questão do isolamento também, né? Muito. Você não tem ninguém para compartilhar um momento assim bom, você se sente o excluído de tudo. Então, Sente sem amigos, né? Todo mundo tirando sarro da sua cara, é horrível. Mas vamos voltando, aqueles fatores são uns fatores que a gente tem que prestar atenção. A criança se isolar, a nota, também dormir muito, dormir pouco. Todo comportamento vai mudar, tudo. E ver as redes sociais, que é mais importante que é tudo para eles hoje em dia, né? essa geração a gente não cresceu com isso, né? A gente cresceu com um pouco de tecnologia, né? Mas é muito diferente hoje. Eles crescem na rede social, eles crescem em rede, né? É outra forma. Imediatista. E é Sim, imediatista, muitas vezes que as coisas na hora e não consegue, já isso já é uma frustração. Às vezes já tem um comportamento mais como adolescente, que é impulsivo, já acaba fazendo uma coisa mais uma coisa para se lesionar, acaba levando ao suicídio. Isso tá tudo ligado. nossa, é verdade. Essa questão do imediatismo é muito forte mesmo, né? E, Tudo tem que ser muito rápido. e muito rápido e ainda é muito impulsivo, né? Então, quantas coisas podem dar erradas aí? Sim. É a receita certa para dar, né? Tananã. É isso mesmo. É porque você não pensa, não tem outra saída. Para mim, vai ser melhor eu acabar com o meu sofrimento dessa forma. Não vou mais sofrer por ela, por essa menina, por esse menino. Não vou mais sofrer. Ou até por vingança também, eu tava vendo. Por Uhum. vingança também eles fazem isso. Quero ver se ela não vai sentir minha falta. Né? Tipo, Todos são. se a gente que é mais velho, assim, ainda tá se entendendo, né? Ainda tá se autoconhecendo e tem um pouco mais de facilidade de poder enxergar. E olha que a gente é profissional da área da saúde mental. Imagina para, por exemplo, uma criança, adolescente, que nunca ouviu falar sobre a palavra saúde mental, sobre pessoas que nem sabem que pensam, pessoas que nem sabem que têm pensamentos. Sabe, você pode perguntar assim, você sabe que você tem pensamentos? Nossa, eu nunca tinha parado para perceber isso, né? Não sabe que tem. Muitas vezes até desconhecem os sentimentos que tem, não tem conhecimento deles do que é cada coisa. Então é muito importante. Olha como a gente é importante, como os psicólogos são importantes na vida Sim, sim. das E tem pessoas. uma questão que, tipo, tá muito relacionada aos dados do suicídio, que é a questão da renda. Né? São vários fatores, né? É a renda, é a faixa etária, a etnia, Etnia. até o clima está associado. Então, países muito para o norte, Canadá, Finlândia, esses países lá mais para cima da Europa, os índices de suicídio são muito altos. São pessoas que no inverno, por exemplo, não veem muito a luz do sol. Não tem Mas, contato com outras pessoas. Desculpa te cortar. Ficam não, mais imagina. isolados. Sim. E daí, com relação à questão da renda, é muito complicado essa questão de saúde mental no Brasil, porque a psicologia ainda é uma coisa elitizada, né? É uma Demais. coisa elitizada. Quem tem condição de pagar o psicólogo, sabe? Então, acaba ficando dependente muitas vezes de um plano de saúde, se tiver, ou, por exemplo, ir para o SUS, né? Um atendimento no SUS que muitas vezes é deficitário. Muito. São poucas sessões, acaba sendo muito curta a sessão. E é triste, né, essa realidade. Tinha que ser mais. Mais pessoas tinham que ter o contato com esses Uhum. profissionais. Faz Por muito isso, sentido. gente, que a gente está fazendo esse canal aqui, para trazer mais saúde mental para as pessoas aqui no Brasil. Tá? De uma Exato. forma fácil, acessível, com técnicas, ferramentas simples. E uma das técnicas, assim, o que eu e a Stephanie a gente conversa eventualmente é o mindfulness, né? É uma ferramenta que a gente fala bastante aqui no canal. E é sensacional, assim. Você tem uma prática de mindfulness?
Não, isso eu tenho que desenvolver, ainda aprimorar. Eu sou bem falha nessa parte. Eu gosto muito, comento às vezes com os pacientes, mas é uma coisa assim que eu sou bem, que eu tenho que desenvolver. Tenho que desenvolver. Para quem não sabe, gente, o mindfulness, ele é uma prática de observação dos pensamentos, é uma prática introspectiva, para você aprender a lidar com a sua mente de uma forma mais fácil. O mindfulness, ele é como se fosse uma meditação. Na verdade, é uma meditação, ela é derivada do Oriente, ela vem a partir de tradições do Oriente, só que ela veio sendo muito estudada no contexto acadêmico nos últimos 30 anos, então muita pesquisa em cima. E, essencialmente, o mindfulness, ele nada mais é do que a capacidade de você se tornar consciente dos seus pensamentos na hora que eles surgem, e não julgar eles, porque a gente tem pensamentos, né, pensamentos, sentimentos, um pensamento suicida, como a Stephanie falou, pensamento de querer tirar a própria vida, que vida lixo, não quero mais isso. Quando você começa a enxergar esses pensamentos, criar um distanciamento entre eles, e para de empurrar, para de rejeitar, começa a ser mais gentil com aquilo que você sente, seja um pensamento, seja uma emoção, você já aliviou metade do trabalho. Porque muitos dos nossos problemas não estão nos nossos pensamentos, muitos dos nossos problemas estão na forma como a gente olha para os pensamentos, na forma como a gente olha para os nossos sentimentos. A gente não quer sentir medo, a gente não quer sentir vergonha, a gente não quer se sentir o pior, sabe, a última bolachinha do pacote. A gente não quer isso. Então, quando vem o pensamento, vem o sentimento, a gente empurra. Só que o pensamento não vai embora, não é assim que o pensamento funciona. Ele vai para debaixo do tapete e volta mais forte. É aquela historinha da espinha, que quanto mais se aperta, mais inflamada ela fica, né? Até uma hora que você para e aceita que, olha, tem uma espinha e ela vai embora a hora que der, sabe? Com atenção, cuidado, uma pomadinha, e daí melhora. Mas não apertando, não querendo tirar. E é assim que funciona com a nossa mente também. Então a gente precisa encontrar estratégias, como por exemplo mindfulness, para acalmar a mente, acalmar o corpo e observar tudo isso de uma forma mais gentil. Né? Aqui no canal a gente tem alguns vídeos de meditação guiada, você pode dar uma pesquisada lá, tá bom? É muito bacana e eu, a Stephanie também, a gente aconselha muito que você busque uma forma de poder olhar para os seus pensamentos. A psicoterapia é uma delas, porque a outra pessoa, ela te dá um outro ponto de vista, ela te dá uma outra perspectiva, ela te ajuda a organizar a bagunça. E o mindfulness, que te ajuda a lidar com o pensamento na hora que ele aparece, sem que você precise rejeitar, sem que, tipo, é um acolhimento. É um acolhimento, fala assim, olha, eu sou humano, tenho as minhas imperfeições, mas eu não preciso entrar em guerra com isso. Então, é um processo muito bonito. Sim, é muito legal. É muito, faz muito bem. Eu Faz mesmo. eu tenho que ter mais cursos disso. Eu tô falhando nessa parte. É muito bom. Depois que eu comecei a fazer, assim, minha vida se transformou muito. Bom, você que é amiga, você sabe, né? Muito, mudou muito. Muda muito mesmo. E eu acho que, deixa eu ver. Então, gente, eu acho que em essência o que a gente queria passar isso. Você quer compartilhar mais alguma coisa até? Não, acho que é isso mesmo. Ai, acho que é isso. Qualquer coisa a gente coloca nos comentários. Se tiver perguntas, podem colocar, a gente responde. Uhum. Além disso, gente, eu vou colocar o contato da Stephanie, se ela permitir, o telefone dela, tá bom? Caso você queira conversar, queira saber. Acho que você faz atendimento online, não faz? Faço sim. Faço atendimento Então, online, presencial também, caso. Uhum. Desculpa te cortei, presencial e online eu faço. Se Legal, precisarem de então, alguma coisa, você pode colocar meu contato, sim, Augusto. tá bom. E eu acho que é isso, gente. Vamos ficar atento a todas as questões, como, por exemplo, isolamento social, abandono,
o uso de drogas na adolescência, o bullying, né? A baixa autoestima, a questão da orientação sexual, essas questões, se você observa isso dentro de casa, com o seu filho, com a sua filha, é um fator de risco, então deem um olhar atento a isso, busquem um profissional da saúde mental, se vocês não podem pagar por um profissional particular, busquem, existem tantas formas de buscar ajuda, gente, mas tantas formas. Então, vão no sistema de saúde, vocês vão receber indicações, orientações, e invistam, sabe, nisso, porque sem saúde mental, eu falo, sem saúde mental a gente não tem nada. Nada. E acho também legal falar que em cidades que têm faculdade de psicologia, eles oferecem atendimento psicológico. Às vezes as pessoas não sabem, mas é oferecido atendimento. Acho muito legal verdade. falar. É verdade, porque muitas vezes não é comunicado, tão bem comunicado, né? Sim. E é isso aí, então, eu adorei fazer tá. parte. Eu também, foi muito bom, né? Foi legal, uma troca muito boa. Foi. Então tá bom, gente. Agradeço muito, Stephanie, pela presença, pelo compartilhar, tá? Muito bom, muito bacana ter visto o seu conhecimento, sua prática, sua experiência, né? E agradeço muito, tá? Pela sua atenção, por você ter topado participar, de coração mesmo, viu? Eu que agradeço, Gu, foi um prazer. Então tá bom, gente. Então, é isso aí. Tenha uma excelente noite, um bom descanso e uma excelente semana. E acompanhe os próximos vídeos no Calmon, tá? O mês inteiro a gente vai falar sobre esse tema. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau, tchau.